Nós paramos aonde? Nas emoções? Consciência. Oi? Consciência. Consciência, obrigado. Então, falamos sobre a consciência e vamos passar então para a memória. A faculdade que lembra, a faculdade de lembrar, né? Lamentações, capítulo 3, versos 19 a 20. Vamos ler esses textos agora, você já tem as apostilas, agora pode conferir depois. Nos nossos primeiros anos de vida, se tivermos bons ensinos, teremos boas lembranças. O homem espiritual traz em sua memória boas lembranças, como diz lá o segundo livro, ou segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amado, escrevo-vos agora estas segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a vosso ânimo sincero, sinceridade, né, naquilo que precisamos fazer. Então, essa faculdade que nós temos na nossa alma, a nossa consciência. Depois nós vamos para a memória. Mas antes da memória, vamos falar um pouquinho ainda da consciência. No primeiro, a palavra de Deus traz, a palavra de Deus faz o homem refletir. Está no capítulo 8 de João, do verso 9. O homem espiritual tem uma boa consciência para com Deus e para com os homens. Nós já falamos sobre isso, né? Vamos para a memória. A faculdade de lembrar. Lamentações, capítulo 3, 19 e 20. Nos nossos primeiros anos de vida, se tivermos, repetindo, né, se tivermos bons ensinos, teremos boas lembranças. O homem espiritual traz em sua memória boas lembranças. Em 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 24, Paulo fala ali da ceia do Senhor, onde nós precisamos colocar a nossa memória para funcionar, né, para meditar se realmente estamos em condição de participar ou não da ceia do Senhor. Naquele momento, a nossa memória vai voltar, né, pela fé, recordando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos a ceia do Senhor com esse objetivo, para nós lembrarmos, trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Nunca perder de vista isso, chamado memorial, né? Todas as coisas que às vezes na história querem deixar registradas, geralmente faz alguma coisa para deixar um memorial. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem várias histórias. Por exemplo, na Praça de Caxias, um bairro chamado Caxias, está lá a estátua de Duque de Caxias, um grande comandante que lutou na época, né? Então está ali aquele memorial e muitas outras que a gente vê. Então a ceia do Senhor é um memorial que Jesus fez, né, deixando aqueles emblemas para nós lembrarmos da sua morte na cruz do Calvário. Razão, sentido de raciocinar para decidir entre o certo e o errado. Como o homem natural não conhece a verdade, ele define a sua vida pelo seu próprio raciocínio. Mas o homem espiritual, ao passar pelo novo nascimento, capítulo 3 do Evangelho de João, verso 3 a 6, tem a razão renovada para não aceitar o que não é verdade. O que não é verdade de Deus. Romanos 12,
E o verso 1 e 2 também, Paulo chama a atenção na razão para não prestar um culto emocional, mas um culto racional ao nosso Deus. Termos convicção daquilo que estamos fazendo. Para prestar um culto racional com uma mente renovada. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 16. Vamos conferir esse texto aqui. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Prestaram atenção aqui que o homem nascido de novo, ele tem a mente de Cristo. Ele tem que deixar realmente Cristo viver em sua vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é o que Paulo diz. Vamos para as nossas emoções. Sentido de transmitir sentimento pode nos fazer chorar de tristeza ou de alegria. Segundo a ciência, a psicologia estuda essas 5 faculdades do homem e tenta levantar a sua autoestima. Esta tem alcançado um grande progresso, não só na ciência moderna, mas também na religião, conforme nós já citamos hoje aqui para vocês, que entre os religiosos, trabalhando a autoestima das pessoas, tem alcançado um grande objetivo, tanto no movimento catolicismo, no movimento Testemunho de Jeová, no movimento evangélico, tem trazido grandes benefícios trabalhar a autoestima das pessoas, onde elas vão se sentir bem. Então, não tem nada a ver com o novo nascimento. E nesses movimentos, então, eles procuram levar as pessoas às emoções, e as pessoas, então, tomam decisões sem a razão, sem convicção. Eu posso citar vários exemplos. No nosso meio, no Rio de Janeiro, veio um pregador que ele chegou lá com um ônibus de pessoas. Esse pregador era um cantor. Ele ia cantar e pregar ao mesmo tempo. Então ele foi levando aquele povo, né, as emoções e o pessoal. Só que no nosso meio, o povo é mais vacinado nesse sentido. Quando terminou a reunião, ele fez um apelo, foi 33 pessoas à frente, chorando. Aí os irmãos levaram aquelas pessoas para dentro do quarto, vamos conversar aqui. Quando entrou dentro do quarto, não precisamos de ouvir o conselho de vocês, não, nós fazemos parte da caravana do cantor, nós só vamos à frente para incentivar os outros aí também. Agora eu te pergunto, eles são hipócritas, mas os que vão, incentivados por eles, tomam uma decisão, creram no Senhor Jesus Cristo, não entenderam nada do Evangelho. Isso tem acontecido em muitos lugares. Uma experiência que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, nosso saudoso irmão, Hamilton Cardoso. Quando ele foi para a África, para São Tomé, ele foi numa alegria tremenda. Eu vou começar lá uma igreja grande, porque os irmãos de Portugal levou o nosso irmão Jairo Gonçalves, fizeram um trabalho lá em São Tomé, uma concentração evangelística. Houve mais de 200 decisões na hora que o Jairo fez o apelo. Só que quando o Hamilton começou a evangelizar aquelas pessoas com a palavra de Deus, mostrando a eles primeiro quem eles eram, que é esse o objetivo do estudo, é mostrar à pessoa a situação dela, e depois mostrar o escape da situação, que é Cristo. Quando o irmão apresentou aquela mensagem gloriosa do Evangelho de Cristo para umas pessoas que nunca tinham ouvido falar, e que falaram que Jesus era bom, que Jesus ia levar para o céu, que Jesus cuidava das pessoas e tal, quem quer aceitar ele? A multidão foi à frente. Quando o Hamilton começou a questionar essas pessoas, várias pessoas falaram para ele: olha, nós aceitamos porque falaram que ele era bom. E aqui, moço, todas as pessoas que são bons, nós aceitamos. Então eles entenderam o plano da salvação? Não, só teve um que entendeu o plano da salvação,
dentro desse grande número de pessoas. Foi aquele que o irmão Jairo foi almoçar na casa do pai, assentou com ele de manhã, abriu a palavra de Deus e foi falando com ele, explicando para ele o plano da salvação. Esse entendeu, o irmão Yudi, e aceitou a Cristo como Salvador. Então, devemos ter cuidado com os cultos emocionais que são levantados nesses dias, né? No meio chamado Evangelho. Então nós temos que ter cuidado. Eu fui fazer uma conferência em Angra dos Reis, que está a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, voltando em direção a São Paulo, pelo litoral, e eu chegando naquela igreja, uma igreja muito atuante, e quando foi no domingo, chegou um senhor, ele sentou muito bem vestido, com a Bíblia bem grande, sentou, colocou a Bíblia em cima da perna, ficou prestando atenção. Quando nós terminamos a mensagem, aquele homem levantou, foi à frente, foi lá e ajoelhou, lá na frente, e já tinha alguns adolescentes alguns pré-adolescentes que haviam tomado a decisão com a professora lá, a professora veio, trouxe eles, queria que a gente orasse por eles. Quando aquele homem veio, dobrou os joelhos perto de nós e perguntou assim: o senhor está reconciliando? O presbítero perguntou: o senhor está reconciliando? Não. Hoje eu entendi o plano da salvação. Eu estou aceitando Cristo como Salvador. Nós oramos por aquele homem, depois o presbítero falou comigo: sabe por que eu perguntei se ele estava reconciliando? Porque ele se apresentou aqui, tem 6 meses que ele está reunindo com a gente. Ele se apresentou aqui como pastor. E que ele estava dando um tempo, que estava meio precisando aprender um pouco mais, e veio aqui então e sentou, está reunindo com a gente aqui. Aí os irmãos foram fazer o discipulado com o pastor. Aí descobriram, ele tinha fundado já várias igrejas, como missionário da igreja que ele pertencia, tinha sido pastor de uma grande igreja em Angra dos Reis, mas ele não era salvo. Naquele dia ele entendeu o plano da salvação. E ele aceitou a Cristo chorando. Depois, ele disse para os irmãos assim, 6 meses depois, ele falou para os irmãos assim: irmãos, a igreja me chamou para pastorear lá de novo. Só que eu vou voltar, porque agora eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento de Cristo para me ensinar. Mas eu tão somente li a Bíblia. Então, os irmãos, então vai em paz, nós vamos orar para que realmente aquela igreja possa se converter. Porque se o pastor não era convertido. Agora, recentemente, o nosso irmão Eduardo da Luz, em Brasília, sentado lá num evento lá do governo, e uma pessoa do lado dele, um pastor de uma igreja, eu admiro muito os evangélicos, né, porque fazem isso, fazem aquilo, mostrando. Aí um pastor que estava do lado falou com ele assim: pois é, rapaz, eu prego para essa igreja, né, uma das maiores igrejas batistas de Brasília. Eu prego para essa igreja, eu ensino essa igreja, mas na verdade eu não sou salvo, eu não sou crente. Eu fiz faculdade teológica, eu trabalho para eles, ensino a palavra para eles. Aí o Eduardo disse: mas se você não é, por que você prega? Isso é a minha profissão. Eu prego para eles porque eles acreditam. Então, há muita gente dessa forma. Eu tenho um primo que entrou numa faculdade teológica e quando ele chegou lá, ele se escandalizou. Ele disse: não quero fazer faculdade teológica não. Cheguei lá, para 90% das pessoas que estão lá fazendo faculdade teológica são filhos de pastor, são filhos de fulano, e a maioria não é salvo, não conhece Cristo como Salvador. Eles acharam que a profissão do pai é boa, entraram nela, quer entrar nela. É fácil fazer uma faculdade teológica, para quem já tem um pai que trabalha na área. Então nós temos que ter cuidado com isso. E o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho barato, um evangelho sem cruz, um evangelho que satisfaz as pessoas. O meu professor da Escola Bíblica do Rio de Janeiro, quando eu estudei, professor da Carta aos Romanos, era um excelente irmão. Ele era professor de hebraico e grego.
E ele dava aula na faculdade teológica, não sei se alguém conheceu o irmão Silas Filgueira. Conheceu, irmão? Silas Filgueira era um excelente irmão, uma humildade, era médico. E esse irmão dava aula na faculdade metodista. Quando chegou no dia da formatura, a formatura era em São Paulo, que várias faculdades, né, enviavam lá os alunos para serem formados lá em São Paulo. Convidaram o irmão Silas para dar uma palestra, pregar lá no dia da formatura. E o Silas aceitou o convite e parece que os alunos que juntaram para convidar ele para fazer um teste com ele. Vê aquela simplicidade toda, né? Aí o irmão Silas chegou na faculdade, lá tinha 400 nomes sendo formados, pastor aquele dia, para receber o diploma. E o Silas falou assim, eu tenho 40 minutos para me dar uma mensagem para vocês. Eu vou dividir a mensagem em duas partes. Primeiro eu vou pregar a mensagem que vocês querem ouvir. E quando ele terminou a mensagem, com 20 minutos, ficaram todos de pé e bateram palma. Eu disse, agora eu vou pregar a outra parte. E quando ele terminou a mensagem, todos estavam de cabeça baixa chorando. Ele falou assim, porque essa é a mensagem que Deus quer que vocês ouçam. Vocês estão entrando num campo que muitos estão entrando como profissional, mas vocês devem entrar como servo de Deus. Teve um presbítero de uma igreja lá no Rio de Janeiro que chamou a gente em particular, na reunião de obreiros, queria 5 irmãos presbítero para ajudar ele a resolver um problema na igreja dele. Ele tinha que disciplinar um outro presbítero lá e ele não podia disciplinar porque ele era presbítero junto com ele. E quando ele passou tudo que estava acontecendo na igreja, estavam perdendo membros por causa daquele presbítero, aí escolheram 4 irmãos, me colocaram junto, disse, irmãos, pelo amor de Deus, me coloca nessa não, que vou fazer uma viagem agora, estou com um montão de coisa para resolver, mas eu vou junto com vocês em oração. Mas a hora que vocês chegarem lá, eu só queria, antes de vocês a gente orar aqui, para vocês irem, vocês primeiro chamam o irmão de lá e conversam com ele. Vê o que está acontecendo. Depois que vocês ouvirem, ele chama esse outro irmão para poder vocês conversarem. Porque muitos irmãos que estão no presbitério hoje não estão sabendo, parece que eles estão pensando que são donos da igreja. E não são. Quando ele é chamado ao presbitério, ele é chamado a servir. Então ele é servo 2 vezes, ele é servo de Deus e é servo da igreja. Ele está ali para servir a igreja e não mandar na igreja. Aí passou, eles foram lá, o homem que recebeu ele estava com o mesmo problema. Estava brigando com o outro e era a briga dos dois. Eles estavam com briga de poder. Aí os irmãos que foram enviados chamaram os dois e deram neles um conselhozinho da palavra. E eles então chorando, se abraçaram, se perdoaram e a igreja voltou a crescer. E aí depois, 2 anos depois, esse irmão me procurou e falou assim, irmão, toda vez que alguém chega perto de mim agora para resolver um problema na igreja, eu lembro daquilo que você falou, eu sou servo 2 vezes. Temos que entender que o cabeça da igreja é Cristo. Nós somos o povo, nós somos membros do povo. E cada um de nós, na posição em que fomos colocados, é para servir. Então, esse sentimento, né, a emoção, ela tem que ter um equilíbrio espiritual para a gente poder administrar bem a obra de Deus. Há pouco tempo chegou alguém na minha casa e quando ele falou assim, Neudes, quando eu olhei a pessoa, eu sabia que aquela pessoa estava me levando uma má notícia de uma pessoa que havia falecido. Mas eu levei um susto tão grande, meu coração começou a bater forte, e era uma pessoa que a família toda era descrente, eu precisava de ter um equilíbrio para me levar uma palavra àquela família. Eu voltei para dentro do meu quarto e disse, Senhor, eu não tenho condição. Me ajuda aí, estou começando a perder o equilíbrio, não posso perder o equilíbrio emocional.
Então, muitas vezes nós perdemos o equilíbrio emocional por falta de confiança no Senhor. É Ele que faz. Nós somos apenas instrumento nas mãos dele. Então nós temos observado esses movimentos que têm levado tanta desgraça ao movimento evangélico, escandalizando tantas pessoas. Você vai pregar o evangelho na rua hoje, você chega para uma pessoa para pregar, aquela pessoa, enquanto você fala uma coisa, aquela pessoa tem 5, 6 pessoas para citar o nome, dizendo que não queria ser como aquela pessoa. Nós estávamos pregando uma vez na madrugada, numa favela, aí nós chegamos, era 1h da manhã, aí tinha 2 moças sentadas assim numa praça, eles estavam aguardando uma pizza ser assada logo em frente assim, e nós chegamos com um folheto, aí uma falou assim, dá folheto, uma vestidão comprido, né, bem cajado, assim, dá conselho a ela mesmo, dá conselho a ela mesmo, que ela está perdida, ela abandonou a igreja. Aí eu disse, não, peraí, vamos sentar e vamos conversar direito. O que houve aí? Ela falou assim, não, é porque eu era crente, mas o Senhor não cumpriu lá a sua palavra em mim, eu acabei desviando. Mas vem cá, você está culpando a Deus por ter desviado do evangelho? Eu pensei, o que houve com você? Deus botou você para fora da igreja ou você saiu porque você quis? Eu saí porque eu quis, mas o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Aí a outra virou para ela e falou assim, menina, olha o que você está fazendo. O pastor é o que vai te apresentar a Deus. Se você falar mal do pastor, como é que ele vai te apresentar a Deus? Então é o pensamento desse movimento, de alguns movimentos evangélicos, que o pastor é o líder, e ele vai apresentar cada pessoa, essa aqui é a ovelhinha, essa aqui fez isso, essa aqui fez aquilo, parece que ele vai levar o currículo daquela pessoa para Deus. Então é a visão que o mundo está tendo do evangelho, porque é a visão que eles estão passando. E tem coisa que não vale nem a pena falar. Mas vamos lá. Mas segundo a palavra de Deus, a doença da alma é a consequência da morte do espírito no Éden. Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim. Em Mateus capítulo 11, o verso 28 a 30. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo aconselhando quem estiver cansado, quem tiver com algum problema, ir a Ele. Tem que aprender, se alguém não está conseguindo administrar a sua vida, vai a Ele ensina. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer assim, anda comigo, que você vai aprender. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão distanciando de Cristo, perde o equilíbrio. Se aproximando de Cristo, mantém o equilíbrio, mas tem que estar atrelado a Ele. Quando ele diz para ele, tomai sobre vós o meu jugo, está dizendo, atrela a mim, anda comigo, que você vai aprender. E aprendei de mim. Aprender o quê? Tudo que for necessário para a gente manter o equilíbrio na nossa vida aqui neste mundo. Ele disse assim, em João 10:10, eu vim para que tenham vida. O homem espiritual já tem a vida eterna, mas só alcançará a plenitude da salvação na redenção do corpo. Romanos capítulo 8, já lemos, já citamos esse versículo, né? E 1 Coríntios 15:19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que Cristo falou é o que Paulo falou quando as pessoas estavam querendo muita coisa aqui nesta vida. Então Paulo está dizendo que nós precisamos manter o equilíbrio, mas o nosso alvo não é aqui, né? Então, os 5 sentidos do Espírito, para nós encerrarmos. O Espírito morreu quando o homem pecou no Éden. A palavra morte tem o significado de separação. O homem se separou de Deus, por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida. João 10:10, e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. 14 e 16.
14:6. Mas mas segundo a palavra de Deus, a doença da alma é a consequência da morte do espírito no Éden. Jesus disse: vinde a mim todos, novamente João, eu vim para que tenham vida. O homem espiritual já tem a vida eterna, mas só alcançará a plenitude da salvação na redenção do corpo, conforme está repetindo o mesmo texto que eu citei ali. Então vem os 5 sentidos do Espírito. O Espírito morreu quando o homem pecou no Éden, repetindo para ficar bem nítido na nossa memória. A palavra morte tem o seu significado e separação. O homem se separou de Deus, por isso que Jesus disse: eu vim para que tenha vida. Né? Mesmo texto. O caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou. O primeiro sentido do Espírito é fé. Ao reconciliar com Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora vamos à fé. O primeiro sentido do Espírito, né, que está dividindo aqui nos 5. O homem natural tem a fé vã, ou sem valor para a salvação. Ele é manipulado pelos religiosos e até convencido que é salvo. Mas a salvação não é para os convencidos, e sim para os convertidos a Cristo, que pagou o preço. A fé do homem espiritual não está baseada no que o homem diz, mas no que a palavra de Deus fala. Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e a discernir os pensamentos e a intenção do coração. Segundo, esperança. A esperança do homem natural não tem fundamento nem dá garantia de salvação. Provérbios 11:7. Jó 27:8. A esperança do homem espiritual é firme e eterna. Provérbios 14:32 e Romanos 8:24. Então são textos que vocês devem conferir isso em casa, que fazendo assim vocês vão estar alicerçando e armazenando textos que vai ajudar na hora de um evangelismo pessoal. Esperança. A esperança do homem natural não tem fundamento. Né? Gravem isso. Capacidade, o sentido que o homem natural adquire pela filosofia e conhecimento humano. É uma capacidade limitada, mas o homem espiritual recebe de Deus este dom inefável. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Capacidade para efetuar o seu trabalho. E é interessante observar isso aqui. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, que mandou Moisés separar os profissionais, Moisés pegou o que tinha de melhor na praça. Ele pegou um moreiro, um homem que trabalhava, e sabe o que aconteceu? Quando aquele homem foi separado para trabalhar aquelas peças, Deus ainda o capacitou. Deus colocou nele o seu espírito para que ele não errasse em nada. Porque nada do tabernáculo poderia sair imperfeito. Então, quando terminou, tudo era perfeito, porque Deus os capacitou. Porque o homem natural, ele não consegue fazer a coisa para Deus com perfeição. Precisamos de capacidade espiritual. E essa capacidade espiritual não é conhecimento humano, né? Palavras que vai realmente emocionar e vai levar as pessoas, poxa, como essa pessoa tem conhecimento. É conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é vivência, é você viver a palavra, você viver aquilo que você realmente prega. Porque senão você estará falando e depois escandalizando as pessoas. Você fala uma coisa, falou aquilo e agora não está vivendo aquilo. E sabe o que acontece mais? Dentro da nossa própria casa.
Quando nós pregamos o Evangelho e não vivemos o Evangelho, os primeiros a serem escandalizados com o Evangelho são os nossos filhos. E por isso que há muitos filhos de crente no mundo. Muitos filhos de crente escandalizados com o Evangelho. Trabalhou comigo um rapaz que tinha... o seu pai era um líder da igreja. E ele disse que ele, quando assim que eles começavam a andar, o pai já mandava fazer um terninho, e aquelas menininhas também, tudo que eles vestiam muito bem. Então chegava aquela família exemplar na igreja, olha, impecavelmente, terno e gravata todo mundo, e todo mundo, olha que família. Mas aquele menino disse que o pai dele batia na mãe, batia nele sem motivo, xingava em casa, e era o exemplar na igreja. Era o exemplo, mas em casa não era. Aquele rapaz escandalizou com o Evangelho. Não ia na igreja, a gente evangelizava ele. Só aconteceu, foi assassinado pelo tráfico de drogas. E os filhos daquele homem, nenhum ficou na igreja, exatamente por causa disso. Porque eles não pregavam, ele não vivia o Evangelho que ele pregava. Eu tive uma outra experiência também com um ateu. Aconteceu um acidente também no Brasil com um vizinho meu, ele caiu debaixo de uma carreta de moto e a carreta passou por cima dele, e a vizinha lá me pediu para me ajudar, ir no IML, ajudar a reconhecer o corpo. Quando nós chegamos lá no IML, aí ela apresentou, esse aqui é meu irmão, ela é da igreja, meus filhos são alunos lá da escola dominical. Aí ele disse, sim, ele veio aqui para me ajudar. Assim, pois é, eu admiro muitos crentes com a obra social que eles fazem, estão sempre prontos a ajudar os outros. Mas na verdade eu sou ateu. Isso é mesmo, rapaz? Olha, nós vamos ficar umas 3 horas, no mínimo, aqui. E eu nunca tive o privilégio de conversar com um ateu. E eu queria então conversar um pouquinho com você, se você me responder umas perguntas, porque eu queria entender. Porque não é normal o homem ser ateu. Eu falei assim, se você me der esse privilégio, em 40 minutos eu vou dizer para você por que você é ateu. Aí ele ficou curioso, né? E assim, em que você acredita? Aí ele começou a falar, acredita nas coisas mais absurdas que você pode imaginar. E depois de bastante tempo de conversa, eu converso falando com ele sobre Salomão. Ele disse, Salomão foi um homem muito sábio. Então você lê a Bíblia? Eu disse, não, eu já li a Bíblia, mas eu não gosto da Bíblia. E por que você não gosta da Bíblia? Porque meus pais eram crentes. E quando nós fazíamos alguma coisa errada, eles trancavam ele dentro do quarto, ele e minha mãe, pegava a Bíblia, jogava aquelas pragas do Apocalipse em nós, e falava assim, mostrava para nós, que se nós não aceitasse, não fosse obediente, aquilo ia acontecer com a gente. E mostrando aquelas pragas todas, eu passei de horror da Bíblia. Eu falei assim, então eu vou te dar o diagnóstico agora da sua incredulidade. Você não é ateu, você é escandalizado com o Evangelho. E vou dizer por que você é escandalizado com o Evangelho. Tenho certeza, seus pais morreram na igreja, firme lá, disse, não, meus pais desviaram depois, meu pai até morreu embriagado. Seus pais nunca foram salvos. Eles entraram para a igreja. E o que eles viram na igreja, eles queriam aplicar em casa, só que eles não sabiam aplicar. E a palavra de Deus não foi usada como espada do Espírito para vocês, foi usada como espada do diabo. Porque ela é uma espada de 2 gumes. O inimigo usava a palavra de Deus contra você, como ele usou ela contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi tentado no deserto, foi a palavra de Deus que o diabo usou para tentar fazer Jesus pecar. E eu falei para ele assim, então seus pais não foram sábios, não pediram a direção de Deus. Este é um livro que tem vida. Ele não é usado de qualquer maneira. Você tem que se curvar diante de Deus para pedir orientação a Ele como entender esse livro. Eu tinha 17 anos, eu estava no mundo, mas conheci o Evangelho, fui criado no Evangelho.
Meu vizinho, colega lá no trabalho, vizinho de seção, eu era o chefe da seção e chefe da outra seção, ele me chamou e disse assim: Neudes, eu vou trocar o meu revólver por uma Bíblia, porque eu acho que o homem tem que ter uma religião. Isso é mesmo? Isso é. Aí, ele chegou para mim e disse: ó, pegou a Bíblia e me mostrou, ó, uma semana depois, comprei a Bíblia. Agora eu vou procurar uma religião. Aí eu falei assim: olha, eu vou dar um conselho para o senhor então. Quando o senhor chegar na sua casa, entre no seu quarto, fecha a porta, fica só o Senhor e Deus, dobra os seus joelhos e fala para Deus: Senhor, eu sou um pecador, eu quero entender a tua palavra, eu quero saber o caminho, me ensina. E aí você começa a ver que Deus vai te orientar. Aí passado, eu tinha 17, passou 3 anos, eu era novo convertido, eu estava com a minha Bíblia lá na sessão lendo, e ele viu eu lendo a Bíblia e me chamou. Ele lembra que eu falei com você que eu ia trocar o revólver por uma Bíblia? Lembra? Assim, pois é. Enfiou a mão no bolso, tirou uma carteirinha e me mostrou assim: seguidor do Alziro Zaruca. Sim, rapaz. Eu falei assim: eu tenho certeza que você não ouviu o conselho que eu te dei. Eu falei com ele assim: eu não era salvo, eu conhecia a verdade. Mas hoje eu tenho minha consciência tranquila, porque eu ficaria com a consciência acusada agora, conhecendo a verdade, se eu não tivesse te falado a verdade. Se não estou lembrado, lembra que eu falei que você tinha entrado dentro do quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e orar, Deus pedia a ele? Lembra? Não. Ele disse: lembra. Aí eu disse: você fez? Ele disse: não. Foi quem te mostrou o caminho, não foi Jesus, foi o diabo. Falei claramente com ele: você está seguindo um homem, você está seguindo uma doutrina que está desfaz daquilo que você lê. E ele passou a ser um palestrante lá no Espiritismo, e de vez em quando ele estava me chamando para mim explicar texto para ele explicar lá. Mas na verdade ele não seguia os textos, ele seguia o manual que eles tinham do Alziro Zaruca. E já quando isso aconteceu, eu já estava com a mente cauterizada e não teve como a gente reverter a situação, eu só orava por ele. Então eu precisei ter muito cuidado como ler a palavra de Deus dentro de casa, pedir a direção de Deus, porque essa palavra pode estar abençoando os nossos filhos, mas se nós não fizermos com seriedade, nós podemos também estar escandalizando, estar distanciando os nossos filhos. Cuidado com o que nós falamos, com o nosso pensamento. O irmão falou uma coisa na igreja que não gostei, eu quero comentar com a minha esposa, vamos lá para dentro do quarto, não vamos falar isso para os nossos filhos ouvirem, porque eles não vão entender e vai pensar o seguinte: você está pregando um amor que na verdade você não vive ele. Então, esse estudo nós preparamos com a finalidade de detalhar alguns detalhes exatamente para a gente aprender a viver o Evangelho no dia a dia. Então nós somos um ser tricotano e tudo isso deve ser conservado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nosso tempo acabou, né? Pode continuar? Então, dentro daquilo que nós falamos, né, nós temos aqui, está faltando ainda adoração, né? Sentido que o homem natural pratica, não ao Criador, mas à criatura, a árvores, a animais, a outros semelhantes. Romanos capítulo 1, verso 25, Salmo 66, verso 19. O homem espiritual reconhece que só Deus devemos adorar. Filipenses 2, 3 e 3. Apocalipse 10, 4 e 10. Pelo conhecimento da obra de Cristo. Quando nós conhecemos a obra de Cristo, então nós passamos a adorar a Deus. Essa adoração, a criação, né, meu pai trabalhou
no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico tem muitas árvores centenárias. Tem árvores plantadas lá pela princesa, não sei o quê, princesa Isabel, não sei quem. São pessoas importantes, passaram por lá e plantaram. Quando vai alguém no Brasil importante, os príncipes aí, vai lá no Jardim Botânico e planta uma árvore. Então, muitas pessoas chegavam no Rio de Janeiro e iam lá para o Jardim Botânico e abraçavam aquelas árvores lá. Meu pai procurou saber que estão adorando. Adorando a criação. Um índio, uma vez, quando se pregava o Evangelho, não se podia pregar o Evangelho ainda, não tinha chegado ainda no meio das tribos. Este índio contou isso para nós, isso aconteceu com o seu bisavô. E mais tarde o Evangelho chegou lá, 2 missionários chegaram, eles comeram os missionários. Mas a avó dele se converteu e lembrou então do que aconteceu com o pai dela, quando todos os índios se prostraram no entardecer, quando o sol estava indo, e aquele índio ele nunca se curvava, mas teve uma tarde quando todos se curvaram, ele chegou também emocionado, as lágrimas desciam, e ele estendeu a mão e diz assim: ó criatura, vai e diga o Criador que eu creio. Então, quando o escritor aos Romanos diz que as obras das mãos de Deus revelam a criação, nenhum homem vai chegar diante de Deus inculpável. Mas Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, a igreja, de pregar o Evangelho. Nós temos essa missão, precisamos pregar. Porque esses dias estão se findando. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Basta a gente ver o que está acontecendo no mundo. Todos os sinais que Jesus falou que precederia a sua volta já aconteceram. Nós não aguardamos nenhum mais. Essa semana, eu passando perto do portão da casa de oração, uma pessoa me chamou e disse: meu Deus, você viu a reportagem? Que reportagem? Rapaz, essa semana não tive tempo de ver reportagem nenhuma. A reportagem sobre o chip. Está vindo o chip aí, vai substituir a identidade, vai substituir o CPF, vai colocar na pele da pessoa. Rapaz, é o sinal da besta. E agora como é que nós vamos fazer? Quem receber não vai ser salvo, está escrito lá no Apocalipse. Como é que você sabe disso? Rapaz, estou tranquilo. Eu não vi essa reportagem não, mas se isso acontecer, a Bíblia diz que antes a igreja vai ser retirada. Então isso eu estou mais tranquilo, porque está mais perto do que eu pensava da igreja sair. Você não tem essa segurança? Não, você precisa. Então a gente tem que estar atento para qualquer momento, surge uma brechinha para você pregar o Evangelho. Tem uma paróquia aí no Senador Camará, muito grande, a Igreja Católica, né? E eles fizeram um site. Do site que eles colocaram, o telefone que colocaram no site, o telefone dos 2 presbíteros da Igreja Camarada, a casa de oração. E de vez em quando eles estão ligando para lá. Um liga para mim e liga para o meu cunhado. Queria saber isso. Queria marcar um casamento. Mas aí muitos já ligam procurando saber se é da paróquia. Eu estou preparando um estudo lá, lendo lá, falando sobre a salvação, sobre a segurança da salvação, e de repente o telefone toca. Poxa, o pai não está aqui para atender o telefone, peguei o telefone. Aí a mulher falou assim: eu queria saber o que eu tenho que fazer para me confessar. Eu falei: tá bom, eu vou te orientar, preste atenção. Pega o Evangelho de João. Leia, você tem Bíblia aí? Tem. Pega o Evangelho de João, lê todo o Evangelho de João. Você vai entender que você é pecadora e que você precisa de Jesus Cristo como seu Salvador. Depois você vai lá para 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que está escrito lá que não há outro mediador entre nós e Deus, só Jesus Cristo. Então você confessa a Ele. Quando eu falei isso, ela falou assim: é da paróquia? Eu falei: não. Então,
Um dia ligaram para minha esposa atendeu, falou assim, eu queria saber o que faz para batizar uma criança. Eu falei, você perdeu a oportunidade? Ele falou assim, ela já creu? Ela já aceitou Jesus como Salvador? Então, às vezes, algumas oportunidades caem, nós deixamos escapar. Né? Nós não estamos em tempo de deixar escapar a oportunidade. Precisamos de aproveitá-las. Último, comunhão. Sentido que o homem natural não tem. Ele procura fazer tudo que preenche o vazio que há no seu ser. As boas obras são para a sua salvação. O juntamento com os religiosos é para fortalecer o seu egoísmo e justificar seus atos. O homem espiritual mantém sua comunhão com Deus e seu semelhante por amor. E João fala ali sobre a comunhão com o Senhor. Então, irmãos, esse estudo eu procurei fazer na simplicidade, exatamente para o conhecimento e para o entendimento de todos. E todo o material que a gente procura fazer é com esta finalidade. Eu estava para compartilhar com vocês agora, eu preparei um estudo, eu estudei na Escola Bíblica do Rio de Janeiro, e a irmã que trouxe o estudo sobre o tabernáculo, uma apostila muito grossa, um estudo profundo, ela foi em detalhes mesmo, do Velho Testamento. Só que eu não me interessei muito pelo estudo, porque era muito cansativo. E aí, quando surgiu a oportunidade que nós abrimos uma escola bíblica na igreja local, eu tomei como desafio, foi a matéria que eu tirei a nota menor, porque eu não me interessei por ela, mas é ela que eu quero aplicar na escola bíblica. Eu comecei a estudar e preparar, numa simplicidade, mostrando o paralelo do tabernáculo com a igreja. E procurando colocar, porque eu queria mostrar que nós estamos dentro do contexto, a igreja está dentro do contexto, mostrando os simbolismos. E graças a Deus foi uma maravilha, o pessoal gostou muito. A gente procura fazer isso na simplicidade. Nosso tempo. Só vamos abrir para perguntas. Tá. Então vem para cá para você responder. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou colocação? Eu vou lançar a primeira pedra. Qual, normalmente, assim, na sua experiência e lá em Senador Câmara, qual a estratégia que vocês utilizam para evangelizar? Aí tem vários pontos, né, que a gente usa. Por exemplo, nós ganhamos na igreja lá, nós temos 3 centros de Macumba que foi fechado com o Evangelho. Um deles nós fizemos um ar livre. E o macumbeiro veio no portão, assistiu e depois fez pergunta. E ele interessou, foi na candidação e começou a ouvir a palavra e creu. E a família toda creu no Evangelho. Tem o evangelismo que a gente faz, por exemplo, um trabalho que a gente faz não só para evangelizar, mas também como prevenção para as drogas, que são muitas crianças que são filhas de traficantes, de usuários de droga, que são encaminhados para estudar a escola bíblica lá na escola bíblica dominical. E as professoras então aplicam a palavra de Deus constantemente aquelas crianças e também usam, fazem um lanchinho. Então aquelas crianças mais carentes, que não têm condição, né, que o pai às vezes eles passam até fome, às vezes vão na igreja por causa do lanche. E essa é uma estratégia que as professoras criaram, todo o trabalho que faz naquela comunidade, naquela congregação, onde a gente se faz o lanche porque eles interessam. Teve um que passou correndo, foi sábado passado, passou correndo assim, o lanche hoje é o quê? Dependendo do lanche ele queria. Então é uma estratégia que a gente tem lá,
no tráfico de drogas já há bastante tempo que a gente parou de fazer, porque nós fizemos uma distribuição de folheto. Nós tínhamos que comprar um folheto em São Paulo, esse folheto era caríssimo, era 25 centavos cada um. E nós chegamos a distribuir 10 mil folhetos desses. Daí depois conseguimos, conversei com o Zé Carlos Jacente, nós precisávamos de um folheto gratuito, um folheto que vem dos Estados Unidos, nós não sabíamos como chegar aos irmãos desse folheto. Aí o Zé Carlos escreveu para o irmão lá e mandou uma carta para mim, dizendo que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma missão que recebia esses folhetos para distribuir gratuitamente. Aí nós conseguimos. Aí eu ia lá para quando eu lotava, fazia 100 mil, 200 mil folhetos, distribuía com alguns irmãos e fazia isso na madrugada. Às vezes à noite, 10 horas da noite, nós saímos. Mas chegou um ponto que a gente viu que tinha bandido que já tinha, teve um que falou comigo, ele tem 9 desses guardados em casa, não mais um aí. Eu falei, não, você precisa de um só, para que você quer 9? E eles tentam se agarrar em tudo que você falar de Deus, eles tentam se agarrar porque eles têm muito medo de morrer. Teve uma noite que passou, durante a semana, passou 5 vezes o carro forte da polícia, do Caveirão, passou e cada vez que eles passam, deixa 2, 3 mortos, né? Às vezes. Aí nesse dia eles estavam muito atemorizados, já era sábado, e o Caveirão tinha passado a semana toda. E estava assim, com um fuzil, e ele guardando assim, segurando o fuzil, olhando, ver se o Caveirão não vinha. E eu cheguei e falei assim, pega esse folheto aqui, quando você estiver tranquilo, você dá uma lida. Aí ele falou assim, em nome de Jesus, vai ficar tranquilo. Mas é aquele temor tremendo, e me agarrava aquele folheto. Teve uma vez, nós chegamos, o traficante estava fazendo uma reunião com seus subordinados, e quando nós chegamos, que ele viu a Bíblia na mão, ele disse, não adianta chegar aqui, vamos parar um pouquinho, deixa aí que o pessoal lê a Bíblia para nós aqui. Nós chegamos dentro da Bíblia para ele, e assim, muitas vezes, nós chegávamos, as pessoas estavam usando droga. Uma vez que o camarada pegou o papel assim, botou a droga assim, separou, ele estava em 4, ele separou a cocaína assim, em 4 leirinhas assim, eles passam o canudo assim e cheira, né? Quando eu cheguei assim, pô, você desculpa aí eu chegar aqui, mas me dá licença um pouquinho, aí recebe um folheto da Palavra de Deus, amanhã você lê, quando você estiver mais tranquilo você lê. O camarada olhou para mim que estava com a cocaína na mão, pô, cara, acabou com o meu dia. Assim, rapaz, eu estou trazendo uma coisa. Não, rapaz, tu acabou com o meu dia. Cara, eu sou desviado do Evangelho. Como é que eu vou tirar essa porcaria agora? Você vem me lembrar que existe um Deus, como é que eu vou tirar essa porcaria agora? E outra vez um falou assim para mim, assim, olha, pastor, obrigado, pastor, o senhor não vai orar mais não, né? Eu disse, não. Eu falei, por que você está falando que não vou orar? Não, porque tem um pastor que passa aqui, é o tal Marcos, que eu falo que é satanista. Porque ele, quando chega aqui, ele ora e a gente cai. Eu falei assim, rapaz, nós já oramos por vocês, e o nosso evangelho não derruba ninguém não, o nosso evangelho é para levantar, cair vocês já estão. Nosso evangelho, o evangelho que nós pregamos é para levantar vocês da condição miserável que vocês estão. Aí ficou assim, olhando assim, atentos. Então, nós tivemos muitas pessoas que voltaram para a igreja, que estavam desviadas através desse trabalho que a gente fazia de distribuição de folhetos. Só que esse falso evangelho entrou no meio e começou a fazer também, e a gente percebeu que não estava mais trazendo benefício. Se vamos deixar passar essa leva aí, depois vamos voltar a outra, a gente começa de novo. Então são estratégias que a gente faz. Mais uma pergunta. Mais outra pergunta. O abismo do rico e do Lázaro não seria um abismo no sentido vertical? Cadê o irmão? Tem um mapa aqui que eu fiz aqui, um gráfico. Está escrito céu aí. Eu fiz esse gráfico aí, que eu entendi mais ou menos, dentro do texto, né, ali, ó, quando o rico estava aqui, né, ali o poço do abismo, aqui Abraão,
falando quando Jesus morreu, ele veio aqui, transferiu para o terceiro céu, né, o seio de Abraão, que é o paraíso. Né? Esse lugar não existe mais, o inferno permanece até o dia do julgamento final, onde eles sairão para o julgamento final, onde vão ser lançados no lago de fogo permanente. Entendeu? Aqui tem os textos, né? Essa apostila eu não trouxe, eu trago, essa apostila é bem fininha, mas é um estudo também bem simples para a gente entender, porque uma coisa que eu percebi que muitos crentes chegavam no funeral, pregavam e traziam textos complicados para as pessoas entenderem. Vocês vão simplificar para saber que existe céu e inferno. Quem crê em Cristo vai para o céu, quem não crê vai para o inferno, acabou. E uma das coisas que está me preocupando nos últimos dias, sabe o que é? O inferno está se tornando um local de benefício. Zeca Pagodinho. Hã? O Zeca Pagodinho. O que o Zeca Pagodinho prega. Então, observe bem. Parece que eles usam, o satanismo usa esse local aqui, o seio de Abraão. Eles pregam o seguinte, dizendo que existe um lugar de gozo, mas só vão para esse lugar quem obedecer o diabo, porque o inferno é do diabo. O inferno foi preparado para o diabo. Então o diabo é que vai separar lá quem vai sofrer, quem não vai. Então é um evangelho de satanismo que tem sido pregado nos dias atuais. E nesse evangelho eles enviam missionários para as igrejas evangélicas. O indivíduo chega, diz que se converte, batiza, passa pelo discipulado, cresce espiritualmente, desenvolve e depois começa a trabalhar. A finalidade é desviar o rebanho. São Paulo tinha uma igreja que recebeu um casal do satanismo. Tinha 2.000 membros dessa igreja. Acho que em 5 anos, 2 ou 5 anos, essa igreja foi totalmente destruída. Esse rapaz chegou, com pouco tempo foi muito inteligente, foi presidente da mocidade e começou a jogar a liderança da igreja um contra o outro. Quando de repente a igreja estava fracassada por causa do missionário satânico que foi enviado para dentro da igreja. E tem muitas músicas que são cantadas na igreja que foram compostas por satanistas. Então, quando nós vamos pegar esses hinos avulsos aí, procuramos saber, quando está louvando, se está falando de Jesus como Senhor e Salvador. Porque às vezes apresenta Deus, apresenta Jesus, mas não é o Jesus que nós servimos e nem o Deus que nós pregamos. Às vezes é o Deus deles. E foi feito com a finalidade de infiltrar no meio evangélico. Esse é um cuidado que a gente tem. Nós temos uma parte musical bem extensa na igreja lá, então esse é um cuidado que os irmãos têm. Quando parece um hino novo, vê a letra. Tem letras maravilhosas. Você tem que saber o histórico dele, de onde veio, né? Quem foi que compôs, e citar realmente dentro do contexto da palavra.